E a primeira pergunta seria, quem? Quem foi o cara? Quem foi? O famoso Hooke. Quer chamar de Hooke, não tem problema nenhum, eu também não sei a pronúncia dele. Exatamente, eu chamo de Hooke. Foi o Hooke. O que o Hooke descobriu então, meu querido? Trabalhou com o que esse Hooke? Molas, né? Ele começou a fazer um estudo sobre molas. Então a gente vai estar trabalhando com uma ideia chamada força elástica. E qual foi a conclusão que Hooke tirou ao estudar molas? Legal, isso é uma primeira coisa importante. Ao deformar uma mola e soltar, ela pode ou voltar para a sua posição original, ou ela pode ficar permanentemente deformada. Quando aqui no ensino médio, nós não vamos nos preocupar se a mola passou desse ponto ou não. Todas as molas que nós trabalharmos aqui no ensino médio, nós vamos considerar que quando eu soltar ela, ela volta a ser exatamente o que ela era. Ou seja, eu nunca vou pegar uma mola e avacalhar com ela, destruir ela, esticar além do ponto que deve. Mas é importante saber que na prática, no dia a dia, se tu pegar tua mola de lapiseira, tu estica ela um pouquinho e solta, ela volta a ser exatamente o que era. Mas se tu pega 2 alicates, esgaça a mola e solta, ela vai ficar toda arrebentada, né? Vai ficar toda esticadona lá, porque tu passou do limite de funcionamento da mola, certo? Então, e na engenharia tu vai descobrir que qualquer material é assim, tá? Qualquer material é assim. Ele tem uma parte que ela é elástica, deformação elástica, mas a partir de um momento começa a deformação plástica e ela não retorna inteiramente. Mas tem uma outra coisa por trás do estudo de Hooke, ou de Hooke, que é muito mais importante de a gente observar. Simples assim, que a força aplicada em uma mola é diretamente proporcional ao quanto a mola se deforma, ao quanto a mola se estica ou se comprime a partir do ponto original onde ela estava. Então vamos supor o seguinte, aqui eu tenho uma mola e ela está na posição de equilíbrio dela, posso chamar de posição 0. Eu vou lá, pego um objeto que eu conheço o peso e penduro nessa mola. Vamos supor que é um objeto que tem peso de 10 newtons. Aí eu pego uma régua ou algo mais preciso e meço quanto que essa mola se esticou. Vamos supor que seja 20 centímetros ou 0,2 metros. Se eu pendurasse um objeto com 20 newtons nessa mola, qual seria a deformação da mola? 0,4. Se fossem 30 newtons, mas Hooke não fez isso uma vez e tirou a conclusão e ficou famoso. Não! Ele passou anos da vida dele estudando esse fenômeno. Para que ele tivesse certeza de que isso era sempre assim, ele fez experimentos mais de 1000 vezes. Quando em todos os experimentos isso era verificado com um erro mínimo. Como assim erro, professor? Tudo que tu faz na vida tem um erro embutido. E na física a gente sempre calcula o erro das nossas previsões. Porque às vezes os erros são tão grandes que a gente até desiste daquela previsão. Não. Os meus cálculos não me permitem tirar conclusão nenhuma, por mais que eu quisesse. Então Hooke teve a certeza de que o que ele estava vendo era verdadeiro. Por isso que até a gente vai chamar de lei de Hooke. Ele se perguntou, já que dobrando a força dobra a deformação da mola, triplicando a força triplica a deformação da mola, quer dizer que a força dividido pela deformação é uma constante. A força aplicada na mola dividido pela deformação que a mola sofreu é uma constante. Ele chamou essa constante de K. Esse K, a partir de hoje, se chamará constante elástica da mola. Só que para a fórmula ficar mais gostosa de ser utilizada, eu vou multiplicar ambos os lados por x e vai ficar assim, ó. F igual a K vezes x. É assim que nós vamos usar essa fórmula no nosso dia a dia. Rafael. Rafael. E a Camila? Dona Camila. Rafael. Nada, querido.
Galerinha, nesse exemplo hipotético aqui que eu criei para vocês, me ajudem. Vamos calcular qual é o K desta mola hipotética que eu acabo de inventar. 10 é igual a K vezes... Observem que a colega simplesmente substituiu os dados na nossa fórmula. Dividindo ambos os lados por 0,2, eu descubro que o K é 100 dividido para 2, que é 50 o quê? Newton. Isso, Newton por metro. Newton por metro. Qual é o significado físico desta mola hipotética ter uma constante elástica de 50 newtons por metro? Que a cada 50 newtons deforma 1 metro, ou que a cada metro de deformação existe uma força de 50 newtons. Duas perguntas seriam possíveis a partir deste conhecimento. Se eu deformar essa mola 0,35 metros, qual será a força? Se eu deformar a mola 0,35 metros, qual será a força? F 50. O K nós sabemos que é 50. A deformação, o amigo falou que era 0,35. 3,5 vezes 5, 15 mais 2,5, 17,5 newtons. Beleza? Qual seria a outra pergunta possível? Qual é a deformação quando a força for 100 newtons? F igual a K vezes X. A força é 100. O K é 50. Passa dividindo 2 metros. Cara, é só isso na verdade, cara. É só isso. O Hugo percebeu que quanto mais força, mais deformação. E é diretamente proporcional. Tem uma formulazinha tosca pra gente brincar, ó. Tipo força igual a massa de aceleração. Tem 3 elementos. Tem 3 possíveis tipos de pergunta. Ou eu te dou F e X e peço K, exemplo 1. Ou eu te dou X e K e te peço F, exemplo 2. Ou por último, te dou K e F e te peço X, exemplo 3. Não pode aparecer outra coisa para ti, que além dessa. Então o que eu poderia pegar vocês na matemática básica, que tem muita gente muito mal, na interpretação de texto, tem um monte de gente que não está conseguindo ler direito, então isso vai ser muito grave na tua vida. Porque a física aqui ela é tosca. Só para ficar gostosinho, só para ficar um pouquinho mais gostoso, vou fazer uma colocação aqui. O que mudou na fórmula daqui para cá, ó? O que mudou na fórmula daqui para cá, ó? Força é sempre vetorial, né? Porém, quando eu estava mostrando a fórmula para vocês e não coloquei a seta, eu não estava preocupado para onde esse vetor apontava. Eu estava preocupado apenas com o seu valor, ou para ficar mais chique, módulo. Obrigado. Porém, quando eu coloco uma seta nessas grandezas em cima, eu estou falando, essa grandeza é do tipo vetorial. E vetor tem módulo, direção e sentido. Agora tem um detalhe, eu posso escrever essa fórmula dessa maneira e eu estarei falando de uma força. E eu posso escrever a fórmula desta outra maneira e neste caso eu estou falando de outra força. Alguém se arriscaria a dizer de que força eu falo nessa situação e de que força eu falo nessa, quando aparece o menos na frente? Quase isso, quase isso. Tem a ver com isso, tem a ver com ação e reação. Quem tem sentido contrário de quem? A força tem um sentido diferente da deformação. Então, peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Quando eu pego a mola e puxo a mola, eu, Otávio, puxei a mola para a esquerda, para a minha esquerda, para a direita de vocês. Então a mola foi para onde?
direita de vocês. Esses vetores têm o mesmo sentido? Então quer dizer que quando está positivo, esta força é a força que eu faço na mola. Porém, quando eu puxo a mola para lá, para onde que a mola me puxa? Tu vê, ó, quando eu deformo a mola para um lado, ela me puxa. Quando tiver o menos aqui, quer dizer que essa força representa a força feita pela mola. Como a força que eu faço na mola e a força que a mola faz em mim são paração e reação, aquele menos tinha a ver justamente com isso. Eu lembro que no ano passado, na hora que eu fui explicar isso, cara, deu um nó na cabeça de um colega. Eu gastei a aula toda tentando dissolver aquela mácula que surgiu entre nós. Mas o cara, ele não entendeu essa história de eu fazer força para um lado e a mola deformar para o mesmo lado, mesmo sinal. E a mola faz força para um lado quando ela é deformada para o outro. Outra, a mola está ali quietinha. Eu comprimo a mola, deformando ela para lá. Para onde é que ela me empurra? Para o lado oposto, ó. Não são vetores com sentidos opostos? Nada mais justo colocar o menos ali, né? Mas cuidado, ambas as fórmulas são válidas. O perigo é que às vezes eu quero calcular a força que alguém exerce na mola e às vezes eu quero calcular a força que a mola exerce. O módulo é igual, mas os sentidos são opostos. E futuramente, principalmente no terceirão, quando eu for deduzir fórmulas um pouco mais apimentadas para vocês, se nós não lembrarmos desse menos, o porquê desse menos, o aluno pode ficar achando que eu estou enrolando ele em alguma dedução mais para frente. Mas era só um detalhezinho sutil ali. Mas o que o fato de ter menos ou não influencia no retornozinho do seu? Tipo, só pra saber? Não, assim, ó, quando eu coloco, isso aqui é uma fórmula escalar. Eu não estou preocupado com a direção dos vetores, só estou preocupado com os módulos. Por isso que o menos ali não faz sentido. Certo? Porque o módulo, como a gente acabou de falar, vai ser igual. A força que eu faço na mola, a força que a mola faz em mim quando eu estico ela. Quando eu coloco as setinhas, eu estou falando, olha, eu estou preocupado com o vetor. E aí, nesse caso, eu tenho que distinguir a situação onde um vetor aponta para um lado e o vetor aponta para o outro. Aí o menos fica imprescindível quando tu quer representar a força que a mola exerce. Já que a mola sempre faz força no sentido oposto do qual ela é deformada. Puxa uma mola, ela puxa para o outro lado. E empurra a mola, ela empurra para o outro lado. Certo? Por isso que essas equações todas têm interpretações levemente distintas. Certo? Galerinha, acho que falei demais já. Acho que depois desse nosso bate-papo, tu que já leu a página 21 e a página 22 e a página 23... Então depois tu vai ler todas essas outras que eu falei. O dinamômetro e a carteira de motorista, que interessante, olha lá, seria legal tu ler aquilo. E aí tu já pode fazer a página 25 agora. E a página 26. Então vocês comecem a fazer agora a página 25 e 26. Terminou, tu já lê sobre força de atrito, que é bem mais legal. Vai ser a nossa próxima aula. Tô indo nas carteiras tirar dúvidas. Se tu for ágil, tu vai tirar a tua tarefa já. Fazer as questões de força elástica e ler sobre atrito. Vamos que vamos! Não, é que aqui não está em equilíbrio. Aqui essa mola está em processo de esticamento, ela está descendo aceleradamente. Foi isso, né? Que tu viu a foto congelada, deu a sensação de que ela estava parada, não podia estar parada ali, né? Certo? Realmente, ela está descendo nessa hora. Então ali é como se fosse uma foto de uma situação em movimento, certo? Quando ela está descendo, aí não tem força puxando ela. Já tem no começo, né? No primeiro momento que ela desceu 1 micrômetro, já tem uma forcinha mínima para cima, né? E quanto mais ela desce, maior a força para cima. Quando ela parou, é porque essa força se igualou ao peso. Certo? Então ali era uma foto congelada, digamos assim, né? Se fosse uma filmagem, ela estaria descendo. Ótima colocação.